A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 5 de maio, recordamos hoje a Beata Catarina Cittadini e o Beato Gregório Fracoviac, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Catarina. Se o grão de trigo não morre, esta palavra do Evangelho pode ser aplicada ao pé da letra a Catarina Cittadini, fundadora das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, falecida no dia 5 de maio de 1857, antes de o Instituto receber a aprovação canônica. Vamos conhecer a sua história. Com efeito, no dia 14 de dezembro do mesmo ano, o bispo de Bérgamo, Dom Esperança, aprovava o Instituto, e no dia seguinte, as 7 primeiras companheiras da fundadora emitiam os votos religiosos. Deste modo, originou-se no tempo e para o serviço da Igreja a Congregação das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, fundada pelas irmãs Catarina e Judite Cittadini. Catarina Cittadini nasceu em Bérgamo no dia 28 de setembro de 1801. Seus pais foram Giovanni Battista e Margarita Lazan. Foi batizada em 30 de setembro na igreja paroquial de São Alexandre de Columa. Em 1808 ficou órfã de mãe e abandonada por seu pai. Catarina e sua irmã Judite, nascida em 1803, são acolhidas em um orfanato do Conventino de Bérgamo. Sob a direção do prior Padre Giuseppe Brenna, desenvolveu uma fé sólida, uma profunda confiança em Nosso Senhor, uma caridade ativa, uma terna devoção à Virgem Maria, um grande sentido de responsabilidade e de laboriosidade. Depois de ter conseguido o diploma de professora elementar, em 1823 deixou o conventino para transferir-se com sua irmã para a casa de seus primos sacerdotes, Giovanni e Antônio Cittadini, que morava em Calósio, paróquia da Diocese de Bérgamo. Ali, as irmãs permanecem cerca de 2 anos, encontrando em seus primos sacerdotes uma direção espiritual em um ambiente pastoral muito ativo. Catarina exerceu a função de professora provisória e, em 1824, como professora estável na Escola Comunal Feminina de Somasca. Com sua irmã Judite, amadurece o desejo de entrar em uma congregação religiosa. Por esta razão, se aconselhou com o padre Giuseppe Brenna, seu diretor espiritual no Conventino de Bérgamo, o qual indicou que a vontade de Deus consistia em ficar em Somasca. Elas mesmas seriam as pedras fundamentais de uma nova família religiosa naquela pequena região, já protegida pela santidade de São Jerônimo Emiliano. Em 1826, com sua irmã Judite, se transferiu definitivamente para Somasca, morando em uma casa alugada. Em outubro do mesmo ano, compra um imóvel que será a sede de um colégio de meninas e mais tarde do Instituto Religioso das Irmãs Ursulinas. Em Somasca, Catarina encontra uma direção espiritual idônea dos clérigos regulares somáticos, fundados por São Jerônimo Emiliano, que ela admira e segue o exemplo de caridade e pobreza. A sua sede de almas não se limitou à educação e ao ensino na escola comunal. Ajudada pela irmã, abre em Somasca uma escola gratuita para meninas pobres, um colégio e de um orfanato. Assim, em 1832, nasce a escola privada Cittadina e, em 1836, o Colégio de Meninas, cuja direção é confiada a Judite. Algumas de suas ex-alunas se colocaram à disposição dela a sua riqueza espiritual, a sua energia física, a sua ânsia de apostolado, para dedicar-se à educação das meninas pobres e para ensinar o catecismo. Esse núcleo de jovens mestres comporá o novo Instituto das Ursulinas de Somasca. Em 1840, aos 37 anos, morre a amada irmã Judite, seu maior apoio na obra do apostolado. A dor da perna é atroz, mas sustentada por uma fé inabalável. Catarina aceita a vontade de Deus e se entrega a Ele com um abandono ainda maior.
Em 1841, com as mortes do padre Giuseppe Brenna e de seu primo padre Antônio Cittadini, perde outros valiosos apoios. E em 1842, Catarina padeceu de um grave mal-estar, do qual é curada prodigiosamente por intercessão da Virgem de Caravaggio e de São Jerônimo Emiliano. Em 1844, para dar estabilidade à sua obra, pelo menos civilmente, estipulou com 3 companheiras um instrumento de sociedade e de Estado e também de doação recíproca ou vitalícia, o qual apresenta já muitas características de um instituto religioso. Em 1850, obteve do Papa Pio IX o decreto de ereção do oratório privado, onde conservam a Sagrada Eucaristia. Nos anos de 1854 a 1855, Madre Cittadini escreveu as constituições do novo instituto e as submeteu à apreciação do bispo de Bérgamo, Monsenhor Luiz de Esperança, que só foram aprovadas 7 meses após sua morte, que ocorreu no dia 5 de maio de 1857. Catarina se revelou uma educadora sábia e esclarecida, uma alma profundamente humilde e simples. Colocou numa clave feminina a instituição que se baseava no exemplo de São Carlos Borromeu e de São Jerônimo Emiliano. A obra de Catarina, grande devota de São Jerônimo, tornou-se de direito pontifício em 1917, difundindo-se para além da diocese de Bérgamo. Frutificou de modo especial em favor dos jovens e dos doentes. São numerosas as obras do norte da Itália, como também em Roma, Sardenha e no sul da Itália. A atividade missionária da congregação hoje se estende à América Latina, Bolívia, Brasil, Índia, Filipinas. É preciso salientar também a atividade pastoral a serviço dos filhos dos emigrantes italianos na Suíça, França e Bélgica. O processo que levou à sua beatificação foi aberto em 12 de janeiro de 1979. Catarina Cittadini foi beatificada em 29 de abril de 2001 por João Paulo II. Que possamos pedir a intercessão da Beata. Amém. Neste dia também recordamos o Beato Gregório Fracoviac, mártir guilhotinado por amor aos irmãos e a Cristo. Seu nome era Boleslão Fracoviac. Nasceu em Locice, na Polônia, em 18 de julho de 1911, em uma família numerosa. Depois de concluir os estudos elementares na escola pública, ingressou no Seminário Menor dos Missionários do Verbo Divino e, tendo amadurecido sua vocação religiosa, ingressou no noviciado da congregação em Gorna Grupa, em 8 de setembro de 1930. 2 anos depois, como irmão coadjutor, fez votos religiosos. Na religião, leva o nome de Irmão Gregório. Em 1938, na mesma data da Natividade da Virgem Maria, faria os votos perpétuos. Seu trabalho era na gráfica da congregação, como encarregado da encardenação. Ele foi designado para a casa de Gorna Grupa, quando ocupada pela Polônia pelos nazistas. Eles a converteram em um centro de detenção para padres e religiosos presos. Os padres de sua comunidade também foram presos, mas não os irmãos, que receberam permissão para sair. Mas o irmão Gregório preferiu ficar para atender os presos, uma vez que os presos foram levados para os campos de concentração. O irmão Gregório teve que deixar Gorna Grupa e retornar à sua cidade natal. Dedicou-se a preparar secretamente as crianças para a primeira comunhão e ensinar o catecismo a quantos podia, bem como levar secretamente a comunhão aos doentes e a muitas outras pessoas. Os alemães o forçaram a trabalhar na gráfica, Jarocin. Seu martírio aconteceu quando ele enfrentou a responsabilidade do seguimento de Cristo, contrapondo as ordens civis da época. Preso em setembro de 1942, passou por várias prisões, até ser levado para Dresden, onde foi guilhotinado em 5 de maio de 1943. Seu zelo apostólico, sua dedicação ao bem de todos e sua primorosa caridade lhe valeram o apreço de todos. Foi beatificado em 13 de junho de 1999. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém.
Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, Pai amabilíssimo, que concedestes à bem-aventurada Maria Catarina a graça de ser missionária da vossa palavra, de amor para todos os povos, como seguidora de Jesus Cristo, pobre e crucificado, fazei que também nós sejamos transformados pelo vosso Espírito em verdadeiros discípulos de vosso Filho Jesus. Beata Catarina Cittadini, rogai por nós. Rezemos também pedindo a intercessão do Beato Gregório. Oremos. Senhor Jesus, que o meu amor a Cristo e aos meus irmãos me dê a coragem de entregar-me a Ti inteiramente. Amém. Beato Gregório Fracoviocchi, rogai por nós.